Shalom, shalom! É muito bom estar aqui com vocês nesta série Felicidade. Estamos descobrindo qual é a verdadeira felicidade e orando para termos a verdadeira felicidade, a duradoura, que ninguém pode tirar, a paz que ninguém pode tirar de você e a alegria que ninguém pode tirar de você. Não estou falando de uma vida sem lágrimas, isso é impossível. Uma vida sem tristeza, isso é impossível. Mas uma vida sem que a tristeza ela domine a sua vida. Você não pode deixar. Então vamos falar hoje sobre o projeto original de Deus. O projeto original de Deus é a verdadeira felicidade. E aonde está esse projeto original? É só olhar para o Éden. No Éden, antes do pecado, Adão e Eva tinham saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Eles tinham intimidade com Deus, eles tinham olhos espirituais abertos, eles viam Deus, ouviam Deus. Era algo incrível. Este sempre foi o projeto original de Deus. Depois do pecado, tudo ficou distorcido, deformado e entrou sofrimento, angústia. Como Deus mesmo disse para Adão, olha, a partir de agora você vai trabalhar muito, suar, colher pouco, vai ser no meio de cardos e abrolhos, no meio de esterilidade, dificuldade, não no meio de como era no Éden, era total bênção o tempo todo. Mas como é bom saber que nós temos um Deus que veio para nos resgatar. Jesus veio para nos resgatar e nos levar de volta para esse projeto original. Ele é o nosso resgatador, o nosso salvador. E hoje o tema é saúde espiritual. Como está a sua saúde espiritual? Se você está doente, você fisicamente, você vai no médico. Se você está doente emocionalmente, você também tem os profissionais da área da saúde mental. Mas e espiritualmente? Espiritualmente, você tem um Deus que você precisa correr para o colo dele e dizer, Pai, eu estou morno. Jesus disse, saúde espiritual é estar quente. Se você estiver desanimado, se é mornidão. Se você estiver esfriando, então esse já é o grande problema. Nós precisamos ver tudo que o Senhor disse em Apocalipse, para as 7 igrejas de Apocalipse. Ele disse, você tem a aparência de quem está viva, mas está morta. O que ele está falando? Você, fisicamente, você respira. Os órgãos do seu corpo estão ok. Mas espiritualmente, você está morto. Eu estou vendo isso. Ele também diz em Apocalipse 3, ele diz para a igreja de Laodiceia, você está pobre, cega, miserável e nua. Ele não está falando fisicamente. Para as pessoas que João entregou essa palavra, elas estavam vestidas quando ele entregou essa palavra. Ele estava falando a nudez espiritual, ela fala de justamente de você estar frágil espiritualmente. Tua saúde espiritual não está bem. Eu gosto muito de dar o exemplo de Lázaro. Lázaro, amigo de Deus, mas mesmo sendo amigo de Deus, Jesus visitando a casa, Lázaro tinha outras prioridades. Lázaro em algum momento esfriou. Lázaro ou estava com os amigos ou só pensando em trabalho, ele estava ausente quando Jesus entrou na casa dele. E até o dia que Lázaro adoeceu, porque longe da presença de Deus, nós esfriamos, adoecemos e morremos. Lázaro adoeceu e Lázaro morreu. É por isso que você vê tanta gente que começa muito empolgado, se converte, tem a alegria da salvação, mas você precisa orar e tomar alguma atitude para você voltar a ter a alegria da salvação. Se você permitir que o desânimo, dia após dia, ele tome conta, daqui a pouco você está fora da igreja, culpando as pessoas. Aí você culpa o pastor, você culpa a igreja, você culpa as pessoas, e você diz que é por isso que você se afastou da igreja. Eu, em determinado momento da minha vida, assim eu agi, até que Deus mostrou que o problema não estava nas pessoas e nem na igreja, estava em mim. Quando eu reconheci isso, eu vivi um verdadeiro avivamento numa igreja que ela era uma igreja fria, mas eu busquei o meu avivamento. Então eu vi
que independe de onde eu esteja para que eu tenha o meu avivamento. Mas para a gente entender melhor sobre saúde espiritual e as suas consequências, eu gostaria que você olhasse para mim, para a história de 3 reis. Quem são esses 3 reis? Os 3 primeiros reis de Israel. Quem foram? Saul, Davi e Salomão. Quando eu olho para a saúde espiritual de Saul, eu vejo que toda a ruína de Saul foi justamente porque ele não estava bem espiritualmente. Ele começou bem, ele recebeu o Espírito de Deus, ele profetizou no meio dos profetas, ele teve temor de Deus, ele teve vitória nas batalhas, mas pouco tempo depois, Saul, ele negligenciou o tempo dele com Deus, ele negligenciou a presença de Deus. E o que aconteceu? Quanto menos você ora, menos necessidade você sente de orar. Quanto menos você lê a Bíblia, menos necessidade você sente de ler. Quanto menos você vai na igreja, menos vontade você tem. Você tem que lutar contra a tua carne. E Saul não lutou. E o que aconteceu? Saul, ele foi declinando, a saúde espiritual dele foi declinando pouco a pouco, sem que ele percebesse. Daqui a pouco ele já não estava mais obedecendo a Samuel, ele não estava mais consultando a Deus, e nós vemos grande ruína. Não só a ruína no reinado de Saul, mas nós vemos também na família de Saul. O relacionamento dele com o seu filho, o relacionamento dele com o seu genro, no caso Davi, o seu genro, com o seu filho Jonatas, nós vemos deteriorando. Tudo ao seu redor estava destruindo, porque eu não vejo Saul orando, eu não vejo Saul com temor e tremor e chorando e se arrependendo dos seus erros. Ele esfriou e ele morreu. Primeiro ele morreu espiritualmente, depois ele morreu emocionalmente, se tornou um homem irado, e depois ele morreu espiritualmente, ele morreu tudo que estava ao redor dele. Mas e o outro rei? Davi, um rei amado, ele tinha saúde, sim, saúde espiritual. E quando eu falo de saúde espiritual, eu digo que não era falta de erros. Davi errou muitas vezes, mas Davi, em todas as vezes que errou, ele teve grande arrependimento. Davi se derramou diante de Deus, Davi pediu perdão, adorou e ele consertou, ou seja, fez techuvá, arrependimento. Voltou para o lugar de onde ele saiu. Ele viu que ele adulterou com Batseba, porque ele não tinha orado, ele não tinha consultado a Deus, ele se arrependeu e ele voltou ao primeiro amor. Quando eu olho também para Davi com o erro com o censo, ele fez o censo da nação, mas ele errou. Não é para ele confiar no número de homens que ele tinha, mas no Deus que ele tinha. E o que aconteceu? Ele pediu perdão. Senhor, me perdoa, me dá uma nova chance, eu nunca mais vou fazer isso. Então eu vejo saúde espiritual em Davi, porque ele adorava, ele se arrependia, ele amava a palavra, ele salmodiava. Isso é saúde espiritual. E essa saúde espiritual se refletiu em tudo. Davi tinha amigos, Davi, ele tinha a bênção de Deus, Davi tinha o favor de Deus. Mas e o terceiro rei? Salomão, o homem mais rico, o homem mais sábio do mundo. Ele se tornou o homem mais pobre, não porque o dinheiro foi embora, pobreza espiritual. Nós vemos que Salomão foi uma grande queda. O homem que tinha intimidade, visão, ele teve sonho, visão de Deus, fogo do céu desceu quando ele orou, mas essas experiências ficou lá no passado. Ele começou a adorar outros deuses, ele não buscava mais a Deus. E o que aconteceu? Grande depressão, grande tristeza, divisão do seu reino depois que ele morreu, familiarmente, ruína. Então o que eu quero te dizer, o importante é você ter saúde espiritual. Com a saúde espiritual, tudo ao seu redor muda. Então volte, você está longe de Deus? Volte agora.
Você não estava orando? Volte a orar agora comigo. Você não estava lendo a palavra? Volte a ler a palavra e fala: Senhor, eu te peço socorro, reaviva e me dá saúde espiritual. Me dá o meu avivamento. Eu preciso ser avivado em nome de Jesus. Vamos orar agora? Senhor, eu quero te louvar, porque o Senhor ouve a nossa oração. Olha para aqueles que estão se sentindo mortos espiritualmente, fracos, desanimados, esfriados. Ah, Senhor, envia agora o teu grande avivamento para que eles possam, Senhor, viver verdadeiramente cheios do teu Santo Espírito, com grandes experiências contigo, em nome de Jesus, para que não vivam a morte espiritual, a destruição de tudo que está ao seu redor, porque tudo reflete, Senhor, a nossa saúde espiritual reflete em tudo que está ao nosso redor. E eu peço agora a tua bênção sobre estes filhos e peço que o Espírito Santo de Deus possa acender uma chama de avivamento no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Quero te convidar também para você conhecer a área de membros, onde tem muitos, mas muitos cursos para você que te ajudam tanto na área emocional quanto na área espiritual. Eu aguardo você na área de membros. Deus te abençoe.